Nesta aula você vai aprender os recursos da paleta Pathfinder, que lhe permite combinar objetos e criar formas mais complexas. A paleta Pathfinder pode ser acionada clicando neste botão ou pelo menu Window Pathfinder Shift Ctrl F9, a tecla de atalho. Eu vou arrastar para cá a paleta Pathfinder e também a paleta Transform, vai me auxiliar aqui na transformação. Vou selecionar a ferramenta Ellipse Tool, tecla L, cor de preenchimento em preto, sem contorno. Shift e Alt pressionado, clicar e arrastar aqui, criar um círculo deste tamanho aqui. É só uma explicação mesmo sobre os recursos. Vou selecionar a ferramenta retângulo, clicar em uma cor diferente aqui para o preenchimento, esse tom aqui da paleta Swatches, clicar e arrastar, criar esta forma aqui, pequeno shape. Vou selecionar a ferramenta Direct Selection e vou selecionar este ponto âncora aqui do canto inferior esquerdo. Selecionei o ponto âncora e através da paleta de transformação, onde tem a medida aqui o valor de deslocamento em relação ao eixo 0, que é no caso aqui o eixo X, que é horizontal, vou colocar 876, que é o valor que está marcado, mais 4 e pressionar Enter. Então ele foi para a direita 4 pixels. Agora vou fazer aqui com este outro ponto do outro lado, coloco o valor menos 4. Menos 4 agora, ele vai voltar para a esquerda, então eu tenho esta forma aqui. Vou selecionar, diminuir um pouquinho assim, deixar assim. Posicionar aqui ao centro do círculo, os Smart Guides me auxiliam no alinhamento em relação ao centro do círculo, a linha rosa mostrando aí. Posicionar aqui o objeto. Seleciono o objeto, vou com a ferramenta de rotação, fazer o mesmo esquema que fizemos com a flor. Passo o cursor aqui no centro. Marcado o centro, Alt pressionado, dá um clique na aba de opções aqui, na caixa de opções, vou colocar o ângulo de 45 graus e coloco aqui como copy, uma cópia. Agora o recurso já explicado, Transform Again, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Então fechou aqui. Agora vou selecionar todos esses objetos, clico neste aqui ou qualquer um outro, vou pelo menu Select, Same e Fill Color, o mesmo preenchimento, todos têm aquele mesmo preenchimento. Agora vou agrupá-lo, Edit, Object, aliás, Group, Ctrl G. Agora eu vou criar mais uma cópia deste grupo de objetos com uma pequena rotação. Eu rotacionei através aqui da ferramenta Rotate em 45 graus. Agora eu vou rotacionar a metade deste valor, só que eu vou fazer pela paleta Transform e também vou duplicar de todos de uma vez. Então eu vou selecionar aqui a opção de rotação, Rotate, vou digitar aqui o valor de 22,5, que é metade de 45 que eu rotacionei na outra, vou pressionar o Alt e pressionar Enter, então cria uma cópia para mim. Com estes objetos já selecionados eu altero uma cor aqui só para destacar. Agora vou selecionar estes objetos deste grupo e o círculo, Shift pressionado, clica no círculo preto. Eu tenho aqui as opções do Pathfinder. Estes modos aqui em cima são modos reversíveis, depende do jeito que você aplica. E este aqui, Pathfinder, eles combinam os shapes. Esse aqui é o United, que une os shapes. Esse é o Minus Front, que ele subtrai o shape. Sempre o que está na frente, que é a referência. E aqui o Intersect, faz a interseção, e o Exclude. Então vamos utilizar este primeiro aqui, que é o United. Você seleciona os dois e clica só uma vez e olha o que acontece. O objeto que estava na frente se uniu ao do fundo e o do fundo ganhou a propriedade de cor do objeto que estava na frente. Se você tivesse com um objeto na frente, que foram esses pinos aqui, né, colocamos, com um stroke, por exemplo, ele ganharia também a cor do stroke e também a espessura. Agora estes outros aqui, eu clico no vermelho, já são um grupo, seleciona todos, Shift pressionado, clica no objeto do fundo e vou na outra opção, que é o Minus Front. Então ele vai subtrair o shape do fundo em relação a
este aqui que está à frente, que é o vermelho. Então vai recortar o shape nesta parte aqui em todos, fazer ao contrário do outro. Então recortou. Então você já vai adquirindo formas diferenciadas. Vamos a mais uma outra. Vou selecionar novamente a ferramenta elipse. Aqui no centro do objeto, marco o centro aqui com as Smart Guides, Alt e Shift pressionado, clique e arrasta de dentro para fora. Criar um elipse desse tamanho, só mudar a cor para identificar. Seleciono agora os dois objetos e clico nesta opção aqui na última, que é o Exclude. Então ele vai excluir, pode ver que ganhou a propriedade do círculo, sempre acontece isso, a cor do círculo em amarelo. Então, olha só, vou até voltar aqui e vou preencher o círculo com uma cor de contorno. Só o círculo selecionado, vou colocar aqui uma cor de contorno azul no círculo. Espessura de 2 pontos. Selecionou os dois objetos, agora eu clico nesse aqui, olha só o que aconteceu. Ganhou a cor do contorno também do objeto. Então preste atenção nisso. Sempre é o objeto da frente que altera o que está atrás, a não ser com esta última opção aqui, que é o minus back, que ele altera com o objeto que está atrás, em referência com o objeto que está atrás. Só essa opção aqui do fundo. Essas opções aqui, como eu falei, são todas destrutivas. E o modo que eu apliquei essas opções aqui também foram. É irreversível, só que existe um outro modo de você aplicar. Mas antes vamos passar pelas outras opções aqui, explicar aqui no caso esse Divide. Vou selecionar a ferramenta retângulo. Aqui no centro do objeto, marco o centro ainda, é claro, pelas Smart Guides. Vou manter o Alt pressionado, clicar e arrastar, criar um retângulo aqui. Esse aqui eu vou tirar o contorno, não é necessário. Colocar uma outra cor de preenchimento aqui para destacar, um preto, por exemplo, ou um vermelho. Vou colocar um vermelho. Colocar o vermelho. Eu vou rotacionar este objeto criando uma cópia aqui pelo modo de transformação pela aba Transform. Verifique se o ponto de referência está no meio para que rotacione certinho aqui pelo eixo do centro. Vou rotacionar em 90 graus para que fique horizontal, só que com o Alt pressionado criando uma cópia também. Alt pressionado, pressiono Enter, criou uma cópia. Vou selecionar os dois objetos aqui e clicar no Unite, que é unir os dois objetos. Unir os dois objetos. Agora eu seleciono também o do fundo, todos selecionados, e vou clicar nesta opção aqui de dividir. O dividir, ele vai dividir tudo que está sobreposto aqui, será dividido em relação aqui, ó. Vai ficar essa parte separada, essa parte aqui de dentro separada, essas partes aqui também, e inclusive aqui. Essas partes aqui vão contar como shapes, vão ficar invisíveis aqui, mas você pode preencher com cor depois. Então eu vou clicar aqui, Divide, dividiu, e o objeto aqui pela Layers é um grupo. Então você vai em Object, Group, desagrupa os objetos, seleciona este aqui primeiro, deleta, seleciona este outro aqui, deleta, esse aqui deleta, esse aqui deleta, até o centro aqui você pode deletar certinho, então ficou só as marcas ali dentro, né? Ou ficasse só o X ali dentro, só que você repara que tem outros objetos aqui, ó. Vou selecionar esse, foi parte também da divisão, dividiu completamente o shape, esse aqui, esse outro aqui de baixo, está aqui, ó, e esse outro aqui. Então tem as 4 partes. Vou pintar aqui da mesma cor de vermelho. Olha só que legal o shape que eu criei aqui, com pequenos detalhes, né? Só utilizando recursos já que você já aprendeu de rotação de objetos, você vai criando. É assim que você cria logomarca. Isso aqui, inclusive, tem um escudo de time, eu acho que é da Inglaterra, que é bem parecido isso aqui, que você pode tentar fazer depois, buscando. Escudo de times é bem complexo esse negócio, é bom você treinar com esse negócio de escudo de time, que, nossa, você aprende muita coisa, porque tem uns muito complexos. Eu vou tirar, conforme eu dividi, olha, todas essas partes ficaram separadas. Então eu vou retirar, eu posso preencher de outra cor, é claro, fazer do jeito que eu quiser. Eu vou tirar só o contorno desses objetos, deixar assim, preencher de outra cor aqui, colocar aqui em preto, só que tá a cor do contorno, né? Colocar aqui um azul, ficou legal, tom de vermelho, o preto mesmo, então, tem um objeto bem legal aqui. Esse aqui de dentro você pode selecionar, agrupar, rotacionar aqui, ó, pelo canto,
Shift pressionado. Então você vai criando formas bem legais. Olha só que legal aqui o efeito que você criou, né? Só com recursos bem simples. Então vamos aos outros aqui. Eu vou separar esse objeto, colocar aqui do lado. Vamos aos outros recursos aqui. Esse aqui é o Trim. Ele simplesmente recorta o objeto. Um objeto aqui. A estrela, por exemplo, só que com uma outra cor. Vou mudar aqui a cor, colocar a estrela em cima aqui. Olha só a diferença desse aqui. Ele recorta o objeto, olha, Trim. Seleciono os dois, clica aqui, Trim. Agora quando eu retirar a estrela, primeiro desagrupar, que ele agrupa o objeto. Seleciona esse ou a estrela, está recortado com a estrela, né? Só que não danificou a estrela não sofreu alteração nenhuma. Voltar aqui, até o estado inicial. Certinho, então são dois paths diferentes aqui. Agora utilizar o outro recurso aqui, que é o Merge. Esse Merge ele une, como o próprio nome diz, ele une o objeto e agrupa, só que não muda a opção de cor do objeto, ganha, né, a propriedade de cor. Ele só agrupou os objetos praticamente, só que quando você desagrupa, você arrasta aqui o objeto, ele está recortado também. Ele recorta o objeto que está no fundo. Ele une, né, o objeto, mas apara esta parte que está sobreposta ao outro. Voltar aqui. Selecionar este outro aqui, que é o Crop. O Crop, ele recorta o objeto. Recorta o objeto que está acima. Esta área aqui, que faz um Crop. Poderia ser um quadrado, ou até neste aqui, ó, para ser mais fácil de explicar. Selecionar a ferramenta retângulo, clicar e arrastar aqui para cima, selecionar todos estes objetos aqui e selecionar aqui a opção do crop. Ó, só o que estava dentro ali que está aparecendo. Ele faz um crop como imagens até no Photoshop. Agora voltando a estes objetos aqui, deixa eu retirar aqui certinho, não está recortado não, os dois aqui selecionados, ou a esta outra opção que é o Outline. Esse Outline, ele transforma todo o objeto em linhas e separa todas as linhas pela interseção do objeto. Olha só, tudo em linha aqui, ó, a parte que estava interna, e até da parte da estrela, que estava um pouco invisível, mas quando você seleciona, e é um grupo, você desagrupa o objeto e você separa tudo, quadrado, cada parte aqui da estrela, tudo que estava na interseção. Olha só que legal. Voltar, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E esta outra opção aqui é o inverso dessa aqui, que é a minus front. Você faz a minus back. Clica aqui. Então, o que estava atrás recortou o objeto da frente. São detalhes diferenciados. Agora, essas opções aqui de cima, Shape Modes, elas podem ser não destrutivas, podem ser criados Compound Paths, como são chamados aqui no Illustrator. Existem várias utilidades de se criar um Compound Path, como por exemplo, não é possível você selecionar um retângulo aqui, ó, dois retângulos, aqui, ó, dois retângulos, você vai preencher eles com um gradiente, por exemplo, aqui tem um gradiente padrão aqui dentro, ó, ou este azul aqui, ó. Eu vou clicar aqui nele, ele preenche os dois objetos iguais e não uma etapa de gradiente para cada um. Então você pode converter esses objetos para Compound Shape, mas eu vou explicar esse negócio de preenchimento depois. É só uma das utilidades aqui. Este Compound Shape é totalmente não destrutivo, vamos dizer assim, para estes recursos aqui. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma estrela de novo, só que com uma cor de preenchimento vermelho. Uma estrela. E criar aqui um polígono aqui com a cor em amarelo. Vou selecionar os dois. Agora manter o Alt pressionado. Ó. Até quando você passa o mouse aqui em cima te avisa. Ó. Alt click to create a compound shape and add it to shape area. Então eu vou clicar. Então adicionou aqui o retângulo. Ó. Quando eu clico fora é um objeto único, tanto que se eu mover o objeto, ó, eu movo os dois, são como se fossem objetos agrupados, mas não mostra aqui. Eles são sim um compound shape.
Então eu vou mostrar aqui para você. Você pode selecionar só a estrela dando um duplo clique como modo isolado e mover a estrela para dentro do objeto. Então você pode alterar a posição ainda para ficar mais preciso quando você for unir dois objetos. Então você pode posicionar da maneira que você quiser. 2 cliques fora, já era. Ou aqui, pelo menu de Layers, você percebe aqui, eu vou até esconder esses outros abaixo aí. Deixa assim mesmo por enquanto. Aqui, em Layers, é marcado aqui, ó, foi criado um Compound Shape. E aqui dentro você tem os dois paths. A estrela você pode selecionar individualmente por aqui, ó. E você pode agregar outros objetos a esse Compound Shape. Pode ver que eles são unidos, né? Onde você posiciona, não é porque eles têm a mesma cor, não. É porque estão unidos como se estivessem unidos de forma definitiva, como eu fiz da outra vez aqui com esses objetos aqui. Só que aqui ficou de vez, né? Lá não, né? Diferente. Por exemplo, se eu quiser subtrair aqui, eu vou colocar um outro objeto, um círculo, ali dentro. Ou uma outra estrela, vai criar uma outra estrela. Um Start. Clicar aqui, criar a estrela e colocar ali no centro do objeto. Certinho ali no centro. Agora eu pego esta estrela e jogo para o grupo lá, ó, para o Compound Shape. Agora eu seleciono a estrela. Ela quando eu jogo para este grupo, automaticamente é aplicado o primeiro aqui, que é o Unite, de unir. Só que agora eu mantenho o Alt pressionado e clico aqui no Minus Front, com a estrela selecionada dentro do Compound Shape. Seleciono aqui primeiro o objeto, selecionar certinho aqui. Agora já está com o menos aqui. Só que como ela não está funcionando, por quê? Porque se lembra da ordem que tem que estar em cima do objeto? Agora eu jogo para cima e é adicionado aqui. E é um objeto transparente, porque eu vou selecionar todos aqui. Olha a estrela vazando para lá. Ó. É um objeto transparente, só que completamente editável, né? Lembre-se deste detalhe, né? Que você tem que jogar o objeto sempre acima aqui. Ó. Sempre acima do outro que você quer dar transparência, ou dividir o objeto, fazer interseção, enfim. Aqui neste caso aqui, no Intersect, eu acho que foi o único que eu não expliquei aqui. É diferente nesse sentido. Ó. Ele pega um objeto, agora eu vou pegar um círculo, um elipse, ganhar aqui. Ele praticamente divide em 3 partes, né? Clica aqui nessa opção. Não, só a parte que está aqui, ó, realmente que sobra. Ó. Só essa parte aqui de dentro. Sobra. Que eu uso algumas vezes, até para criar uma prancha de surf, tem uns detalhes legais aí que dá para você fazer com esta opção do Pathfinder. Também dá para fazer do modo editável, né? Alt pressionado, dá um clique, ó, sobrou só aquilo ali, ó, mas só que os outros shapes estão editáveis aqui, ó, outro grupo de compound shape aqui, então eu posso selecionar só o quadrado, se não ficou legal, movimentar ele um pouquinho mais para baixo, seleciona, clica fora. Não, seleciona só o quadrado aqui, ou só o círculo, e move o círculo, ficar melhor aí com as opções de alinhamento e tudo, e você vai formando o shape, não destrói nunca, né? Estas são as opções aqui do Compound Shape. Só que agora um detalhe legal, você pode também, ao mesmo tempo que está desta forma não destrutiva, transformá-la novamente em uma forma destrutiva, clicando aqui na opção Expand. Aí se transformou em um shape como este aqui, que você não pode mais alterar as opções. Se fossem shapes que tivessem ficado separados, deixa eu mostrar aqui um exemplo. Vou colocar mais uma, colocar a estrela aqui fora. Selecionar essa estrela. Arrastar para cá. Só que legal, né? Você pode criar formas diferentes aqui. Esse outro aqui. Quadrado agora. Colocar o quadrado assim. Agora eu seleciono todos e clico aqui em Expand. Então expandiu aqui os objetos, você vai criando diversas formas. E você pode desagrupar, se cria grupos de objetos que estão separados. Eu vou criar um grupo aqui para você entender melhor.
por exemplo, um quadrado, um elipse, um polígono. Até outra forma de você criar cada um de um jeito, ó. E criar também um aqui de estrela. Seleciona todos, Alt pressionado e clica na primeira opção. É criado então um grupo aqui, Compound Shape. Cada um deles você pode interagir de forma diferente, ó. Todos estão interagindo da mesma forma. A estrela vou manter o Alt pressionado e clicar na última opção aqui, ó, Exclude. Agora este outro aqui, que é o círculo, eu vou selecioná-lo, vou colocá-lo no modo minus front. Ótimo. Selecionei aqui os objetos, agora eu vou na opção Expand. Então eu tenho objetos aqui totalmente separados agora, né? Agora eu posso retirar como se fosse um grupo, ele está como um Compound Path, mas não é um grupo que eu posso retirar por aqui. Eu tenho que clicar com o botão, seleciona o objeto, clica com o botão direito e Release Compound Path. Agora eu posso selecionar os objetos, olha, independentes aqui e movê-los, né? Mais uma dica aí então. Então, esta é a parte aqui do Pathfinder, que é muito útil no Illustrator. Falaremos agora aqui desta outra ferramenta, que você vai trabalhar também da mesma forma que é a Shape Builder Tool, unindo objetos ou subtraindo objetos. Então vamos para a próxima aula.